Bom dia, irmãos. A paz do Senhor Jesus Cristo, amém? Mais uma vez estamos diante do Senhor para prestarmos culto a Ele. Então eu gostaria de pedir aos irmãos que abrissem suas Bíblias no livro de Esdras. Esdras está no Velho Testamento, depois de Juízes, 1ª e 2ª de Crônicas, Reis. Então vem Esdras. Neemias. Eu vou falar também, comentar de Esdras, mas é Neemias que eu vou ler. Neemias está depois de Esdras. Ache Esdras e aí você acha Neemias. Neemias capítulo 8. Neemias, perdão, é um livro à frente. Eu tentei adiantar para minha mãe e acabei atrapalhando ela, né? Neemias capítulo 8. Amém? Todos encontraram? Neemias capítulo 8, nós vamos ler do verso 1 ao verso 3. Só aguardar ali a Sofia auxiliar minha mãe ali. Tudo bem? A palavra do Senhor diz assim: chegando o 7º mês, e estando os filhos de Israel nas suas cidades, todo o povo se ajuntou como um só homem na praça, diante da porta das águas, e disseram a Esdras, o escriba, que trouxesse o livro da lei de Moisés, que o Senhor tinha ordenado a Israel. Assim Esdras, o sacerdote, trouxe a lei perante a congregação, tanto de homens quanto de mulheres, e perante todos os que podiam entender o que ouviam, no 1º dia do 7º mês. Leu nela, de frente para a praça, que está diante da porta das águas, desde o início da manhã até o meio-dia, perante homens e mulheres, e os que podiam entender, e os ouvidos de todo o povo estavam atentos ao livro da lei. É interessante nós pensarmos no livro de Neemias, assim como no livro de Esdras. Esses dois livros narram o retorno do povo de Deus do cativeiro. Retorno do povo de Deus depois de um tempo muito grande, mais ou menos 70 anos, como escravos na Babilônia. E quando chegam ali novamente em Israel, em Jerusalém, eles têm sede da palavra de Deus. Eles buscam entender a palavra de Deus. E eles pedem então a Esdras que leiam a palavra de Deus. Mas é interessante nós notarmos algo no verso 3. Esdras pega a lei, fala dela de manhã até o meio-dia. E o texto diz que essas pessoas estavam como? Atentas, desejosas de ouvir o que a palavra de Deus tinha a falar com eles. Ou seja, eles estavam com sede de ouvir a palavra de Deus. Nesta manhã, que nós possamos nos achegar à casa do Senhor, com a mesma sede de ouvir a palavra de Deus, com os mesmos ouvidos atentos àquilo que Deus quer falar à nossa igreja. Que isso seja o desejo do nosso coração. Amém? Vamos orar? Santo e soberano Deus, nós queremos prestar culto ao Senhor nesta manhã. E queremos, Senhor, ó Pai, ter o mesmo sentimento, o mesmo desejo que houve, Senhor, ó Pai, daquelas pessoas do passado, onde inclinaram seus ouvidos para ouvir a Tua voz. Ó Pai, que o nosso culto, Senhor, ó Pai, seja, Senhor, ó Pai, para glorificar o Teu nome, entendendo, Senhor, ó Pai, que a Tua lei é perfeita, que a Tua lei, Senhor, ó Pai, conduz a nossa vida. Nós Te agradecemos tudo isso, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Bom dia, irmãos. Feliz ano novo para alguns, né? Que desde dezembro, no primeiro dia de janeiro eu vim,
Só que eu estava em época de prova, não pude voltar. Mas eu quero te convidar a fazer isso que a leitura fez. Nos coloquemos de pé e declaremos através das canções, dos salmos, a palavra do Senhor cantada. Por todas nossas vidas.
nós precisamos dele a cada dia, em todos os seus problemas, em todas as suas alegrias, em todas as suas dores, em toda essa saúde. Nós precisamos da presença do Senhor, que ele não nos abandone nunca, porque ele é um Deus soberano sobre todas as coisas. Podemos pensar que o mundo, o Brasil, as nações estão fora do seu controle, mas a palavra do Senhor diz que tudo está patente aos teus olhos, e nada, nem uma vírgula, nem um respirar foge da sua presença, foge das suas mãos. Por isso nós podemos confiar nesse Deus, nessa maravilhosa graça que tu és manifestados a todos os dias.
livre em Ti. Pelo Teu sangue derramado na cruz, nos deu oportunidade para ser livres. Livres do pecado, livre da dor, livre do mundo. Livre daquilo que tirava, que nos separava da Tua presença. Obrigado pelo Teu sacrifício na cruz. Por esse presente tão glorioso que nós não temos como mensurar o sacrifício que o Senhor fez. Nós não temos como agradecer e dar-te algo, Senhor, em troca. Mas nós somos gratos porque somos tão falhos, tão necessitados, tão errôneos, tão pecadores. E o Senhor olhou para nós e viu que nós precisávamos de misericórdia, Senhor. Quanto nós falhamos no nosso dia a dia, quanto nós dizemos palavras bruscas, errôneas, com raiva, com ira. Quantas vezes nós mentimos, enganamos. E o Senhor assumiu o nosso lugar, nos dando esse presente maravilhoso, a oportunidade de sermos livres, puros, de sermos diferentes, de sermos transformados através da cruz. E é por isso que nós declaramos essa manhã, através das canções, da palavra, que Tu tens a maravilhosa graça, porque é só em Ti que encontramos o poder da vida eterna, só em Ti, Senhor, a salvação, e nós Te glorificamos por esse privilégio de podermos estar aqui no Brasil, em São Paulo, levantando a nossa mão, erguendo a nossa voz e dizendo que Tu és o Cordeiro Santo de Deus, Tu és o digno, Tu és o que foi levantado ao terceiro dia. O Senhor ressuscitou e nos deu vida e nos deu paz. Obrigado por essa oportunidade, porque é somente através da cruz que nós poderíamos ter isso. Ensina-nos, Senhor, através da Tua palavra. Abre os nossos ouvidos, o nosso coração, para ouvirmos o que o Senhor tem esta manhã para nós, para podermos conseguir seguir o nosso caminho dia a dia. Que o Senhor encontre uma terra fértil, que possa frutificar essa semente que será posta hoje através da Tua palavra. Nós Te glorificamos e dizemos que Te amamos, Senhor, pela oportunidade que o Senhor nos dá essa manhã. Em nome de Jesus nós agradecemos. Amém. Tome o seu lugar. Irmãos, tá sem. Não, ok. A paz do Senhor Jesus, amém. Aqueles que eu não tive a oportunidade ainda de cumprimentá-los, sejam mais uma vez bem-vindos à casa do Senhor. Gostaria de chamar as crianças à frente, também com a professora Isa. Felipe. Você poderia orar pelas crianças, por favor, por esse tempo que elas terão? Pode ser aí, pode ser aqui, não tem problema. Por favor. Pai, obrigado, Senhor Deus, pela Tua graça. Nós estamos Amém. Nesta manhã, daremos continuidade na carta de Paulo aos Colossenses. Então eu peço aos irmãos que abram suas Bíblias em Colossenses capítulo 1. Nós vamos do verso 3 ao verso 8. Antes de lermos, nós temos ali duas imagens. O presbítero André começou introduzindo o livro, falando um pouco a respeito da cidade. Eu vou dar continuidade a isso.
Mas essas imagens representam como Colossos está hoje. Uma cidade que não existe mais, uma cidade que foi destruída. Então, eu gostaria de ler o texto com os irmãos, Colossenses capítulo 1, do verso 3 ao verso 8. Graças damos a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, orando sempre por vós, desde o dia que ouvimos falar da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos, por causa da esperança que vos está reservada nos céus, da qual antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho, que chegou até a vós. Em todo o mundo este Evangelho vai frutificando, como também entre vós, desde o dia que ouvistes e conhecestes a graça de Deus em verdade. Aprendestes isto com Epáfras, nosso amado conservo, que por vós é fiel ministro de Cristo, e que também vos declarou o vosso amor no Espírito. Assim como lemos o livro de Neemias na abertura do culto, e vimos ali que o povo estava atento à lei do Senhor, que nesta manhã a gente também possa inclinar os ouvidos a não só ouvir, mas ter a atenção devida naquilo que Deus deseja falar conosco nesta manhã. Amém? Vamos orar mais uma vez? Senhor, estamos diante da Tua palavra, Senhor. E ela, Senhor, ó Pai, é a verdade que o Senhor revelou a nós, Senhor. Que o Teu Santo Espírito nessa manhã, Senhor, ó Pai, esteja usando a minha vida. Ó Pai, sei das minhas limitações, mas desejo, Senhor, ó Pai, a transmitir, Senhor, ó Pai, a Tua palavra de forma clara. Por isso peço ao Teu auxílio. Oramos a Ti no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Para iniciarmos a mensagem de hoje, eu gostaria de pensar em 3 perguntas para nós. De tudo que ouvirmos, que essas 3 perguntas fiquem na sua mente durante a semana, que ela possa trabalhar com o seu coração. Eu vou ficar olhando para trás porque eu não estou enxergando a TV, tá? Então, se os irmãos virem olhando para trás, é por causa disso. As 3 perguntas, então, são: você se mostra grato a Deus em toda circunstância da vida? Você se mostra grato a Deus em todas as circunstâncias da vida? É a primeira pergunta para a gente pensar a respeito desse texto. Segunda pergunta: você tem mantido uma vida regular de oração? Você tem mantido uma vida de oração regular, uma vida onde as suas orações são constantes? E a terceira pergunta, então, é: ao ouvir a palavra de Deus, como o seu coração se comporta? Então, essas 3 perguntas vão guiar a mensagem. Essas 3 perguntas vão nos auxiliar a pensar a palavra de Deus e tentar respondê-las a nós. Como disse no início, o presbítero André, há 2 semanas atrás, iniciou a carta aos Colossenses. Ele falou algumas coisas e eu gostaria de relembrar isso aos irmãos. Então vamos falar um pouco a respeito da cidade de Colossos. Como eu disse, ela não existe mais. Mas naquela época onde Paulo escreveu a carta, ela era uma cidade grande, uma cidade rica, uma cidade próspera, que foi fundada em 480 a.C. Ela tinha os seus campos férteis. Ela também era conhecida como a cidade das águas frias e refrescantes. Porém, por volta dos primeiros anos da vida cristã, da era cristã, ela perdeu a sua importância. E no ano 60, como o presbítero André disse, ela sofreu um grande terremoto. Ela foi reconstruída, mas como ela tinha perdido a sua importância, ela foi, então, tendo seus moradores indo embora. E, como vimos, ela não existe mais. Os seus moradores foram para uma outra região e fundaram uma cidade
que hoje é a Turquia. É interessante nós pensarmos em 3 cidades que se destacam no texto de Colossenses. E aí a gente percebe, Colossenses então tem águas refrescantes. Hierápolis tinha águas termais. Os ricos daquela época iam para Hierápolis com o propósito de passar ali as suas férias, porque eram águas termais. Mas também a gente vê citado na carta a cidade de Laodiceia. Então essas 3 cidades faziam ali um triângulo onde Paulo cita todas elas na sua carta. E é interessante, depois só por curiosidade vocês procurem lá o que Jesus diz em Apocalipse. Então, Colossos é água refrescante, Hierápolis, águas termais, Laodiceia, o que Jesus diz sobre Laodiceia? Tu não és quente, nem fria, mas tu és morna. A riqueza de Laodiceia, então, fazia com que aquela cidade se esquecesse de Deus e achasse que o dinheiro que ela possuía era suficiente para sustentá-la. E Deus, então, fala, eu te rejeitarei, vomitarei a você da minha boca. Pensando agora um pouco a respeito da igreja, era uma igreja que se reunia de casa em casa. A gente pode ver isso no capítulo 4, verso 15. Não precisamos abrir, mas como referência, anotem aí depois, consultem. E ela se reunia sobre a liderança de 2 homens. O primeiro deles é Epáfras, que nós lemos no verso 7, e o segundo se chama Arquipo, que a gente vai ver também no capítulo 4, verso 17. Então, esses 2 homens foi quem evangelizou a cidade e quem conduzia a vida daquela comunidade. Pensando um pouco agora a respeito da estrutura da carta, como Paulo escreveu essa carta e o propósito pela qual ele escreveu, a gente vai pensar em algumas questões. A carta aos Colossenses está dividida em 2 blocos. Paulo usa esse critério em várias cartas suas. Ele divide uma parte como doutrina e a outra parte como vida prática, vida do dia a dia. E ele faz isso com Colossenses. Capítulo 1 e 2 trata de doutrinas. Capítulo 3 e 4 trata da vida prática. Mas ele escreve a carta com um propósito, com uma razão. E qual é a razão? Combater falsos profetas. Falsos profetas que haviam crescido no meio da igreja, que haviam ali se infiltrado no meio da igreja, com uma combinação. Espera ainda que tem uma formiga aqui. Já pensou? No meio da pregação ela me dá uma mordida no lábio aí. Esses judeus, então, que estavam no meio da igreja, tinham o propósito de conturbar a igreja, trazendo leis judaicas para serem praticadas no meio da igreja. Leis a respeito do sábado, leis a respeito de festas, leis a respeito de comer o que não comer. E isso, então, estava conturbando a igreja. Mas tinha também aquele outro grupo, que o presbítero André disse, que era pessoas pagãs, que queriam ali também, de alguma forma, introduzir a sua forma de culto no meio da igreja. Pensando em tudo isso, pensando nas 3 perguntas iniciais, eu gostaria então de dar o tema da mensagem de hoje: exemplos a serem seguidos. Exemplos a serem seguidos. E o primeiro exemplo, então, que a gente observa é o exemplo de Paulo. E qual é o exemplo que ele dá? Verso 3. Graças damos a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, orando sempre por vós. Eu grifei ali, então, a parte em vermelho, para pensarmos em sermos gratos. Este
é o primeiro exemplo que Paulo nos dá ao escrever essa carta. Então eu gostaria de perguntar a mim e a você: somos gratos a Deus? Somos gratos a Deus em todas as nossas circunstâncias? Em todo momento, seja ele bom ou seja ele ruim? Muitas das vezes demonstramos gratidão quando recebemos algo de bom, mas quando acontece algo ruim, a gente se esquece de agradecer ou a gente acha que não deve ser agradecido. Lembre-se, eu não estou perguntando se você agradece. Estou perguntando se você é grato. Porque é uma diferença entre ser grato e agradecer. Agradecer, até os pagãos fazem isso. Até aqueles que não conhecem a palavra de Deus agradecem por um bem recebido. Mas e nós? Somos pessoas que somente agradecem ou somos gratos? Pois ser grato é um estilo de vida. Ser grato é alimentar o coração e saber que recebemos algo muito valioso da parte de Deus, que foi a salvação em Jesus Cristo. Então, motivados por isso, então eu levo uma vida de gratidão a Deus. Ser gratos em momentos difíceis, claro que é difícil. Claro que a gente precisa doutrinar o nosso coração. Claro que a gente precisa, às vezes, de irmãos nos exortando, de irmãos nos ajudando a pensar nisso. Mas é necessário demonstrar gratidão a Deus. É necessário ser gratos a Ele por aquilo que Ele já fez em nossas vidas. Ao olharmos para o modo como Paulo era grato, a gente percebe que ele era grato a Deus pela vida de outras pessoas. Ele era grato por aquelas pessoas, por elas terem ouvido o Evangelho e dado atenção a ele. É o que diz o texto no verso 3. De forma positiva, então, aquelas pessoas ouviram, se atentaram e creram na palavra de Deus. Eu gostaria então que a gente abrisse a nossa Bíblia então no capítulo 4 de Colossenses e a gente vai olhar alguns textos. Capítulo 4, verso 3, Gui, por favor. É por este motivo que sou prisioneiro. Estou preso por anunciar a palavra de Deus, Paulo diz. Então ele era grato em meio a uma situação difícil, uma situação de prisão. Verso 10, Sofia. Mais uma vez a gente percebe que Paulo está preso com outras pessoas que são ali seus companheiros, mas eles oram para que Deus o sustente em meio a sofrimento. Verso 18, Márcia, por favor. A graça. Paulo está escrevendo de uma prisão, mas sendo grato a Deus, orando pela igreja, pedindo que a graça de Deus estivesse com eles, pedindo a Deus que os sustentassem na fé. Então esse é um motivo para nós o imitarmos. Esse é um motivo porque a gente pense em ser grato a Deus por aquilo que Ele tem feito a nós.
Voltamos para o capítulo 1, verso 24 agora. Eu vou ler. Agora me regozijo no que padeço por vós. Na minha carne cumpro e o resto da aflição de Cristo, pelo seu corpo, que é a igreja. Paulo diz então que ele padece pela igreja, ele sofre pela igreja, mas ele tem contentamento, ele tem regozijo, ele tem alegria. Verso 24 diz para nós. Então, para pensarmos na pergunta inicial, temos sido gratos a Deus em todas as circunstâncias da nossa vida? A gente pode olhar o exemplo de Paulo e responder aos nossos corações, sim. Posso ser grato a Deus em meio às dificuldades. Segundo exemplo, para nós pensarmos, orar sempre. Como base ainda no verso 3, Paulo diz: graças damos a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, orando sempre por vós. Então, o segundo exemplo para seguirmos de Paulo é a oração. Ele diz que ele orava pela vida daqueles irmãos em todo o tempo, ou seja, sempre. No verso 4 ele diz assim: desde o dia que ouvimos falar da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos. Então Paulo está orando por aquelas pessoas, pela forma como eles agiram ao ouvirem a palavra de Deus. Quando eles ouviram, quando eles prestaram atenção àquilo que a palavra de Deus estava falando com eles, eles tiveram uma atitude positiva. Novamente pensando, eles tiveram uma fé em Jesus Cristo e uma vida prática de amor pelos santos. E ele nomeia aquela igreja como os santos, aqueles que foram separados para a obra de Deus, aqueles que foram separados para Deus. Versículo 9, a parte B. André, por favor. Pode ler todo o versículo, por favor. Paulo não cessava de orar por aquelas pessoas. Pelo contrário, ele orava e pedia a Deus algo para que acontecesse na vida desses homens, desses irmãos. O que era? Para que eles fossem cheios do pleno conhecimento, para que eles, com sabedoria e entendimento, continuassem a vida cristã. Mas Paulo não orava apenas por ele. Paulo também estimulava aquela igreja a manter uma vida de oração. Então, novamente, eu gostaria que a gente voltasse para o capítulo 4 e vamos ler o verso 2. Perseverai na oração, vigiando nela com ações de graça. Verso 3. Orai também juntamente por nós, para que Deus nos abra a porta da palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pela qual estou preso. Verso 4 agora. Ore para que o manifeste como devo fazer. Esses 3 versículos, então, na sequência, mostram qual era a atitude de Paulo em oração. Ele orava agradecido, ele orava pedindo para que aquelas pessoas tivessem pleno conhecimento, crescessem na palavra de Deus, mas que também não desanimassem na oração. E, ao orarem
pedisse o favor de Deus para que Paulo anunciasse a palavra de Deus. Verso 4 diz então que Paulo pedia para que nas orações deles, eles orassem, pedissem a Deus como ele devesse fazer esse seu ministério. Então, nós temos a segunda pergunta para nós respondermos. Eu e você, temos uma vida regular de oração? Temos orado a Deus apenas em nosso favor? Temos orado a Deus apenas para receber benefícios da parte dEle? Ou temos usado o nosso tempo de oração para lembrarmos de outras pessoas, para lembrarmos daqueles que estão afastados da igreja, para orarmos por aqueles que estão abatidos por causa de alguma coisa que aconteceu em sua vida? Paulo não só orava, mas Paulo também estimulava a igreja a manter uma vida de oração. E eu e você, temos feito isso? Como o presbítero Belcim sempre diz, antes do culto temos ali um momento de oração. Um momento onde a gente possa apresentar de Deus as nossas petições, onde a gente pode ser grato a Deus, onde a gente pode pedir em favor do culto daquele dia, onde a gente pode se aproximar de Deus. O segundo exemplo, então, é orar. Orar sempre. Mas não só de Paulo a gente pode tirar exemplos, também da igreja a gente pode tirar exemplos. E o primeiro exemplo, então, está no verso 4. Volta, capítulo 1, verso 4. Desde o dia que ouvimos falar da vossa fé em Jesus Cristo e do amor que tendes para com todos os santos. Então, o exemplo que nós temos da parte dos colossenses, da parte da igreja, da parte daqueles irmãos, é fé em Cristo. Ao ouvirem a palavra de Deus, eles creram em Cristo. Ao ouvirem a palavra de Deus, eles entenderam que eles estavam perdidos e necessitavam de um Salvador. Ao ouvirem a palavra de Deus, eles inclinaram seus corações e puderam então receber a salvação. Eles tiveram fé ao ouvirem a palavra de Deus. Tiveram fé no Filho de Deus, tiveram fé naquele que pode salvar. Então, pensando no exemplo desses irmãos, eu e você, ao ouvirmos a palavra de Deus, domingo após domingo, semana após semana, pregador após pregador, o que tem causado no meu e no seu coração? Fé? Descrença? Certeza de que Deus está no controle? Certeza que Ele nos oferece a salvação em Jesus Cristo? Precisamos pensar. Ao ouvir a palavra de Deus, aqueles homens lá de Neemias, aquelas mulheres lá de Neemias, de manhã até o meio-dia, prestavam atenção, dando ouvidos à palavra de Deus. Aqui, muitas das vezes, por uma hora, a gente já se cansa, a gente se acha já afadigado. Essa pregação que não acaba logo, esse almoço que não começa. Eu vim aqui, é verdade, mas eu tenho outros compromissos. Esse pregador não para de falar, esse pregador fala de coisas que eu não entendo. Ao ouvir a palavra de Deus, o que ela tem causado no meu coração e no seu coração. Se ela tem gerado fé, amém. Se ela tem gerado o entendimento que eu preciso do Senhor, amém. Posso não compreender todos os textos bíblicos, mas a caminhada
vai fazer com que a minha vida tenha um relacionamento com esse Deus. Naquelas pessoas, ao ouvirem a palavra de Deus, elas tiveram fé. O segundo exemplo dos Colossenses, do qual nós podemos imitar então, é a esperança, verso 5. Por causa da esperança que vos está reservada no céu, da qual antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho. Hebreus capítulo 11, não precisam abrir, mas anotem aí. Verso 1 vai falar a respeito da fé. E o autor aos Hebreus diz que a fé é algo que a gente espera, é a certeza dessa esperança, é a certeza de coisas que nós ainda não podemos ver, mas do qual nós temos certezas que elas se completarão. Porque temos entendido quem é que prometeu, porque temos entendido que Ele é poderoso para cumprir aquilo que prometeu. Esperar também não é fácil. Nosso coração às vezes se enche de angústia, se enche de ansiedade, porque muitas das vezes nós vivemos em meio a uma sociedade imediatista, uma sociedade onde quer as coisas para o agora. Uma fé estilo McDonald's. Eu tenho que chegar ali e o meu lanche já tem que estar pronto. Eu tenho que orar a Deus e as bênçãos ou os livramentos têm que acontecer naquele momento. Principalmente quando estamos enfermos. Chamamos os pastores, chamamos os líderes da igreja, orem por mim. Eu preciso ser curado, eu preciso sarar. Eu preciso receber a bênção de Deus. E ela está demorando. Esperança, então, é uma certeza de coisas que vão acontecer, do qual a gente, às vezes, ainda não pode experimentar, mas que temos a confiança de que ela vai se realizar. Aqueles irmãos tinham esperança de que um dia eles seriam resgatados daquele mundo, daquela situação em qual eles viviam. Então eles poderiam experimentar a paz de Deus. Para nós concluirmos a mensagem de hoje, para nós pensarmos nas perguntas iniciais, eu gostaria de concluir pensando da seguinte ponto: devemos ser gratos a Deus em todo o tempo. Devemos ser gratos a Deus em todas as circunstâncias. Devemos manter uma vida regular de oração. Só assim nos manteremos firmes. Só assim nos manteremos cônscios de que Deus está cuidando de nós. Ao ouvirmos a palavra de Deus, devemos confrontar o nosso coração e perceber o que há ali dentro. Cremos no verdadeiro Cristo? Cremos no Cristo que salva? Ou cremos apenas num Cristo que nos dá benefícios? Naquele Cristo inventado para resolver problemas? Eu estou com dor aqui, Senhor, me cura. Eu estou com um problema ali, Senhor, me salva. Confronte o seu coração. O que está lá dentro? É uma fé, uma confiança, uma certeza de que Deus está cuidando de nós? Se isso for uma verdade, que Deus seja glorificado por isso. Mas se não for, que você busque a presença do Senhor e se coloque entendendo que você precisa dele. Amém? Gostaria de pedir ao presbítero André para encerrar com oração.
graças a Ti que o Senhor usou também para falar com a mensagem, entregar a mensagem aos nossos corações. Pai, que realmente essa mensagem possa ter efeito nas nossas vidas, Pai, possamos realmente refletir, Pai, sobre a gratidão, Pai, sobre a nossa luta de oração, sobre a vida que temos levado. Realmente a Tua palavra possa fazer efeito em nossas vidas. Pedimos a Ti, Pai amado, que essa palavra realmente fique em nosso coração, não só hoje, Pai, mas que possamos pensar nisso, possamos refletir disso, porque isso vai decidir ter uma vida mais proximidade contigo. Somente agradeço por Ti por essa palavra, Pai, e nessa abençoada de todos os dias, nós, Pai, possamos conseguir juntos entender a Tua vontade, Pai, para que possamos crescer com a igreja, Pai, possamos ficar mais unidos, possamos ter comunhão, possamos conhecer a Tua vontade, possamos crescer com a igreja. Em nome de Jesus. Vamos nos colocar em pé e ser grato mais uma vez pelo Senhor, pelos benefícios que Ele nos tem dado. Fique à vontade de contribuir, de ofertar. Você que é visitante, você não tem obrigação, mas se você quer ser grato a Deus também, você pode o fazer. Vamos encerrar com oração esse tempo de culto a Deus. Deus, nós somos gratos a Ti, Senhor Pai, por este momento, Senhor Pai, do qual nós nos apresentamos ao Senhor. Cantamos louvores, ouvimos a Tua palavra e queremos, Senhor Pai, manter comunhão uns com os outros. Muito obrigado, Senhor Pai, por esse tempo. Muito obrigado, Senhor Pai, por esse dia que o Senhor reservou a nós. Cuida, Senhor Pai, desta igreja. Cuida, Senhor Pai, de cada vida, de cada família aqui, Senhor. Nós oramos ao Senhor, ó Pai, também pelos missionários, do qual a igreja participa, Senhor, ó Pai, do seu sustento. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, ó Pai, ser com eles em todos os momentos, nas suas dificuldades, nas suas limitações. Ajuda-os, Senhor, ó Pai, a servirem ao Senhor com interesse de coração. Em nome do Senhor Jesus Cristo, ó Pai, também oramos para aqueles que estão enfermos na nossa igreja. Pedimos ao Senhor, ó Pai, para que o Senhor alivie, Senhor, ó Pai, as suas dores. Que eles possam entender, ó Pai, que esse tempo, Senhor, ó Pai, é um tempo onde o Senhor tem tratado com as suas vidas, tratado com os seus corações. Mas pedimos ao Senhor que os fortaleça. Deus, também oramos pela Tua amada igreja, Senhor, ó Pai, pelas programações, retiro e assembleia, para que possamos fazer, ó Pai, de forma ordenada, Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo, ó Pai, cada um desses pedidos nós apresentamos diante do Senhor.
crendo, Senhor, ó Pai, que o Senhor já os conhece. É no nome do Senhor que oramos. Amém. Que a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo seja com todos nós. Os irmãos podem se assentar para os avisos. Primeiro aviso, então, está no boletim da igreja. Após o almoço, haverá reunião do Ministério Infantil. Então, Cecília está solicitando, convocando, pedindo àqueles que fazem parte do Ministério Infantil para se reunirem depois do almoço. Segundo aviso é sobre a Assembleia Geral Ordinária. Então, é aquela assembleia que nós temos todos os anos para relatório financeiro e que temos a cada 2 anos para a escolha dos líderes da igreja. Então, teremos essa assembleia. Lembra a data, André? Dia 12 de... Está ali. 12/3. Então, todos aqueles que são membros da igreja, maiores de 18 anos, se atentem a essa data, por favor. Tem toda uma questão de quórum, tem toda a questão lá de... Isso, o irmão André lembrou aqui, necessita de 50% de presença, para dar quórum, para ir assim, então, iniciar a assembleia. Mais um aviso a respeito do nosso retiro. Como foi anunciado aqui à frente, mês de janeiro se encerrou. Então, a gente começa a abrir, então, oportunidades para as outras pessoas que são fora da nossa igreja. Aquelas que não participam normalmente dos nossos cultos. Então, eu estendo aos jovens que sempre convidam os seus amigos. Façam isso. Convidem os seus amigos, tragam a irmã Juliana, tragam o irmão Igor, a inscrição, e assim, então, a gente vai preenchendo as vagas. Mais um aviso. Na semana que vem, teremos o irmão Felipe, trazendo uma mensagem à igreja. Como temos conhecido a ele e a esposa, há um tempo eles têm frequentado, temos caminhado junto com ele, e entendemos que é um momento para que ele possa exercer os seus dons. Então, na semana que vem, então, teremos o irmão Felipe trazendo a mensagem da palavra de Deus. Algum aviso mais que alguém se lembre? Não? Creio que não há visitantes, pelo menos olhando daqui. Não? Então, estamos dispensados para o momento de intervalo, de café, depois para a IBD. A IBD, então, vai ser lá embaixo. Tudo bem?